Então, olha só, então a gente está iniciando o módulo 1, fazendo revisão do módulo 1, Geografia, conhecendo o bairro e convivência no bairro. Então, eu perguntei para vocês o que é bairro. Bairro é um conjunto de quadras conhecidas como quarteirão. Alguns bairros são grandes e outros bairros são pequenos, tá? As ruas e os quarteirões que formam o bairro, elas fazem parte do espaço um pouco mais amplo, tá? Então, olha só, conta para mim aí, qual que é as características aí do bairro onde vocês moram, Bárbara e Letícia? Pode características tipo o quê? Fala para mim o que tem aí no seu bairro. Como que ele é formado? Padaria, Sim. tem cabeleireiro, tem pet Tem shop. tem comércio. Ah, então esses aí são alguns elementos que tem aí no bairro onde vocês moram. Então tem padaria, tem comércio, tem casas? Tem. E como que elas são? Perto uma das outras, distante? Mais ou menos. Nem perto, nem muito longe. Vocês moram no espaço rural ou no espaço urbano? Urbano. Ótimo. Então, olha só. O seu bairro, Letícia, é diferente do bairro da Bárbara. Né, Bárbara? Cada bairro tem a sua característica, tá? Porque os bairros eles vão se transformando ao longo dos anos para poder melhorar para as pessoas que moram ali perto, tá? Então, os bairros eles vão se formando aos poucos, tá bom? Então, olha só, tem alguns bairros que são planejados e outros não, tá? Então, tem alguns bairros que a ocupação deles já é aqueles que são planejados, significa que a ocupação já é determinada, tá? Ou seja, para moradias, então aquele local ali já vão falar que ele foi feito para ter moradias, que ele vai ser um bairro, vai ter estabelecimentos comercial e estabelecimentos industriais também. E já tem alguns outros bairros que vão sendo construídos ao longo do tempo, tá? Ao longo dos anos. Principalmente para atender as características das pessoas que vão morar ali, tá? Então, um minutinho, Bárbara. Então, os bairros, eles vão crescendo, eles vão ficando com mais coisas ali, mais estabelecimentos ali perto, para atender a necessidade das pessoas que estão morando ali perto. Oi, Letícia, Letícia não, oi, Bárbara, o que você me perguntou? A Letícia saiu. Hã? A Letícia saiu. A internet dela deve ter dado problema, por isso que ela saiu. Daqui a pouco ela retorna. Tá bom? Então, continuando, a gente vai falar agora um pouquinho dos tipos de bairro. Os bairros eles podem ter algumas semelhanças, alguns elementos, mas eles são diferentes uns dos outros. Então, os bairros, tá? A característica de alguns bairros, as paisagens e os elementos que caracterizam eles, vão fazer que eles sejam tipos de bairros diferentes uns dos outros. Então, olha só, me contem aí, vocês se lembram quais são os tipos de bairro? Tem industrial. Isso! Fala, tá faltando dois, Bárbara. O comercial Exatamente, excelente. e o... Eu me esqueci. Vai lembrar, tem certeza. Onde tem um monte de casa. Eu vou te ajudar, você já falou dois, né? Vou te ajudar agora, tá bom? Então, olha só, os bairros, eles podem ser comerciais, industriais e residenciais. Ô, Bárbara, agora me conta uma coisa. Você sabe me contar quais são os tipos de bairros residenciais? Eles são caracterizados pelo quê? Pelas diferenças que alguns
tem indústrias, alguns têm vários comércios, alguns têm poucos. Então, vou te ajudar. Os bairros residenciais, eles são assim formados, a característica principal deles são os tipos de moradia. Ou seja, nesse bairro só tem moradia, tá? Então, ele é caracterizado pela presença de diversos tipos de moradia. Nesses bairros residenciais também tem, a gente pode observar, que tem estabelecimento comercial, tem padaria, tem supermercado, tem farmácia, tem açougues, tem escola, que vai atender à necessidade daquela população que mora ali, tá? Então, em muitos bairros residenciais, a gente pode observar que o trânsito ele é menos intenso, tá? O fluxo de veículos se resume basicamente aos veículos dos moradores e à circulação de pedestre, tá? Então, esses bairros... Oi, Letícia, a gente viu que a sua internet caiu, tá? Ah, tá. Então, olha só, esse tipo de bairro, a gente chama ele de bairros residenciais, tá? Letícia, a gente estava falando sobre os tipos de bairro. Então, a gente falou, a Bárbara citou que os bairros podem ser comerciais e industriais. Aí eu ajudei ela, falei que também podem ser residenciais. E nós começamos falando aqui sobre os bairros residenciais, tá? Que eles são caracterizados por diversos tipos, né, de moradia, mas também que tem nesses bairros aí, tem os estabelecimentos comerciais, como padaria, supermercado, farmácia, açougue, escola, tudo isso para atender a população que mora nesses bairros, tá? E nós falamos também que o trânsito nos bairros residenciais, o trânsito é menos intenso, tá? O fluxo de veículo também se resume basicamente aí aos moradores daquele bairro e também a circulação de pedestres, tá bom? Então, essa aí as características do bairro residencial. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características dos bairros comerciais. Quem me ajuda aí? Quais são as características do bairro comercial? Aqui tem muito comércio, vejo muita coisa. Por exemplo? Produto de supermercado. Sim. Produto. Então, olha só. Os bairros comerciais, eles são caracterizados pela grande concentração de estabelecimentos comerciais, né, Letícia? Assim como você falou. Como o quê? Lojas, lanchonetes, prestadores de serviços, bancos, cabeleireiros, consultórios médicos e odontológicos. Geralmente, nesse tipo de bairro, a circulação de pessoas é muito grande, porque elas estão em busca de mercadorias, né? E de serviços como bancos e correios. Então, vocês podem observar que esse tipo de bairro, o comércio, ele é bastante movimentado, tá bom? Então, esses são os bairros comerciais. E quem me ajuda a entender como são os bairros industriais? Meninas, alguém fazendo... tem muitas indústrias. Tá, tem alguém fazendo barulhinho aí no fundo, eu vou pedir para parar porque tá atrapalhando, tá bom? Então, olha só. Os bairros industriais, eles têm uma grande concentração de fábricas e armazéns, né, de indústrias. E como que vocês acham que são as ruas desses bairros aí, desse bairro industrial? Quem conta para mim? Hein, meninas? Olha só. Posso falar? Ah, muito bem, movimentada. Excelente. Então, olha só.
as ruas geralmente elas são mais largas, até mesmo para facilitar o trânsito, tá? De pessoas aí nos bairros industriais. Então, o trânsito de veículos é bem intenso, o trânsito de caminhões também é bem intenso, por ser um bairro industrial. Os veículos e os pedestres, eles transitam aí pelas ruas desses bairros, que geralmente elas estão juntas de instalações industriais. Então, muitas pessoas circulam e trabalham, tá? Nesses bairros industriais. Eles prestam serviços como entrega. Então, o bairro industrial é um bairro bastante movimentado, tá? Por ter muita indústria, a procura é muito grande, tanto para entregar quanto para buscar mercadorias, tá bom? Então, o trânsito é bem intenso, tá? Agora me contem. Falei para vocês aí que nós temos 3 tipos de bairro. Qual que é o tipo de bairro que você mora? Industrial, residencial ou comercial? Quem fala para mim? Letícia, Bárbara, tô esperando. Pode desligar o microfone, tá, gente? Pode falar. Residencial, tia. O seu bairro é residencial, Bárbara? Então tem muitas casas aí. O meu também é residencial. Seu também é Só tem residencial? padaria, só tem 2 coisas de comercial. Ah, de comércio? Só tem padaria? Não tem farmácia? Padaria e farmácia. Ah, ótimo. E o seu, Bárbara, o que tem? Tem padaria, banco de jornal e farmácia e casas. Excelente. Então, nós temos aí de exemplos 2 tipos de bairros residenciais. Ótimo. Bom, pessoal, vocês me contaram um pouquinho aí do bairro aonde vocês moram, né? Ainda falando sobre os bairros da cidade, a gente pode perceber que alguns bairros, né, têm construções muito antigas que vai caracterizar ali o início do povoamento daquela cidade, certo? Me conta aí no bairro onde vocês moram, o centro é perto ou está muito longe? Tia, muito longe. Muito longe? Então você mora longe do centro. Isso. Tia, o centro para mim é um pouquinho, não é nem longe, nem muito longe, nem muito perto. Ah, tá no meio termo aí, tá no meio do caminho. É isso? Mais ou menos. Então, olha só. A divisão, tá? Geralmente a divisão entre os bairros de uma cidade, porque como eles se crescem muito, né? Acontece uma divisão que é em torno de uma área central, que é o centro. Então, o centro é também o bairro que reúne a maior quantidade de estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços. Então, onde que é o centro aí do bairro onde vocês moram? Vocês falaram que é longe. Tia, a freguesia e do centro, eu acho que é um pouco, é pertinho. Ô tia, eu moro do lado da casa da Luísa. É? Então vocês moram em um bairro que fica bem longe do centro, né? Tia, eu moro lá. Na verdade, eu moro no condomínio que tem uma padaria e toda aquela volta para a escola que eu chego lá na escola. Sim, a gente está falando agora, Bárbara, do centro, tá? Que fica longe dos bairros, tá bom, meu amor? Então, olha só, então tem a área central, né, que é onde tem tudo. Eu também moro bem longe do centro. Então, assim, para eu ir no centro é tipo 1 hora de ônibus. Então, eu demoro 1 hora para chegar no centro, que é lá na Avenida Rio Branco. Então, demora muito. Então, tem alguns bairros, né, que ficam próximos do centro e tem outros que não. Os bairros localizados nas áreas mais distantes do centro, tá? Tem os bairros que são chamados de periféricos. Geralmente são os bairros que ficam na periferia, tá?
Então, esses bairros que ficam na periferia, geralmente, existem algumas áreas de ampliação e de criação de novos bairros ali próximos. Em algumas áreas da periferia cresce muito, conforme a formação de bairros, tá? Em encostas de morros, margens de rios, tá bom? Bom, em outras áreas a periferia cresce, tá? De forma desordenada, tá bom? Por quê? Muitas pessoas que estão, né, desempregadas acabam que elas vão morar nas periferias, locais que têm um baixo custo e conseguem atender a necessidade dessas pessoas. Tá? Oi, quem tá falando? Ei, tá boa? Sim. Você tem que página? Nós estamos fazendo uma revisão do módulo 1, tá? Então, a gente não está com o livro de vocês não está aí, está comigo, tá? Aí a gente está fazendo uma revisão do módulo 1 de Geografia. Aí eu já expliquei para as suas coleguinhas, a gente já falou, a live está gravada, você pode assistir de novo, tá bom? A gente já falou o que são os bairros, aí já falamos, né, como que é formado o bairro, já falamos sobre os tipos de bairros, que eles podem ser residenciais, comerciais, industriais. Aí eu expliquei cada um dos tipos de bairros, as suas colegas deu sim vários exemplos. Expliquei agora o que é o centro. Aí elas me disseram que moram longe do centro. Eu também moro longe do centro. E agora a gente vai falar, Luísa, um pouquinho sobre o bairro em diferentes pontos de vista. A gente vai falar agora sobre as visões oblíqua, vertical, tá? Que vocês já estudaram, correto? Então, olha só, vamos lembrar aí. Quando eu vejo uma foto de cima que eu estou olhando, tá? Do alto e de lado, eu vou ter uma visão oblíqua, tá? Dessa imagem, seja qual for a imagem, tá bom? E quando eu tenho uma visão de cima para baixo, eu vejo só o que está em cima, igual nessa visão aqui, ó. Eu estou vendo só o que está em cima. Eu tenho uma visão vertical, tá? Viram aí? Quer pôr de novo? Então, aqui está a minha visão vertical, que ela é vista só de cima, correto? E aqui a gente tem uma visão oblíqua, que ela é vista de cima e de lado. Você pega aí as duas partes, tá bom? Então, essa visão é a visão oblíqua. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as plantas. As plantas, elas são representações cartográficas produzidas a partir da visão vertical dos lugares. Então, essa visão aqui vertical que eu acabei de mostrar, aqui, ó, é por ela que a gente vai fazer as plantas, tá? Olha só a planta que foi feita aqui dessa visão que eu acabei de mostrar para vocês. Tá vendo? Essa é a planta. Foi feita a partir dessa visão vertical. Então, os elementos que são representados em uma planta, eles podem ser semelhantes aos elementos de origem real, tá? Por isso a gente usa alguns símbolos para representar a planta. E a gente chama esses símbolos de origem. Então, olha só, de legenda, tá? Porque essa legenda, esses símbolos que vai originar as legendas aqui, ó, eles servem para facilitar a nossa vida na leitura do mapa. Então, olha só, essas bolinhas aqui, ó, tá vendo? Elas representam as árvores, aqui, ó, aqui na legenda. Representam as árvores e a grama, esse aqui, ó. As bolinhas verde escura representam as árvores. Tá dando para ver, meninas? Tá? E essa bolinha aqui, ó, e esse quadradinho aqui mais clarinho representa a grama. Já essa parte aqui, ó, laranja, representam construções, tá vendo? Essa parte aqui acinzentada representa a rua e essa parte um pouco mais clara está representando o calçamento. Então, a legenda, tá? Ela é necessária para quê? Para que o leitor consiga entender o que está sendo mostrado ali na planta. Então, olha só, a planta é essa aqui que eu mostrei.
e a legenda é aquela outra parte. Tá? Então, meninas, olha só. Quando a gente faz o desenho de uma planta, é importante a gente colocar a legenda com alguns desenhos para representar os nossos, né, a nossa representação, para que as pessoas possam entender o que foi aquilo ali que eu representei. Tá? Então, por isso que é importante colocar a legenda. Então, olha só. Eu tenho uma outra imagem aqui, uma planta com a legenda do lado. Olha que legal. Tá vendo? Então, olha só. Aqui, nesse desenho da minha planta, esse desenho aqui vai representar as árvores. Tá vendo? Esse desenho aqui representa as casas. Esse representa o posto de combustível. Essa laranja representa o sacolão. E essa tesoura representa o salão, tá? O salão de beleza. Então, está sendo representado por uma tesoura. Por isso que é importante a gente especificar os desenhos que a gente faz na planta através da legenda, porque fica mais fácil para as pessoas compreenderem, tá? Então, a gente estudou aqui a gente relembrou, né? Aqui nessa unidade, porque a gente já havia estudado, que os bairros são compostos de ruas e quarteirões e podem ser de tamanhos variados, porque eu falei para a Bárbara e para a Letícia que eles não são do mesmo tamanho, foi isso, meninas? Falei que, em geral, os bairros são classificados em residenciais, comerciais e industriais, tá? Que os bairros podem se localizar mais próximo da área central, que é do centro da cidade, tá? Ou então ficar um pouco mais longe. E que alguns bairros, eles podem ser planejados e outros não. Os bairros, eles podem ser também observados de diferentes pontos de vista, que foi o que a gente viu agora, que eles podem ter uma visão, né, oblíqua e podem ter uma visão vertical, para a gente poder ver melhor, então vai depender do ângulo, e que eles podem ser representados por meio de plantas, que é o que a gente acabou de ver aqui. As plantas estão na visão vertical. Aí, quando a gente faz a planta na visão vertical, ela facilita, tá? E a gente consegue colocar as legendas para representar melhor o que cada objeto que a gente desenhou está querendo mostrar. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a convivência no nosso bairro. Então, olha só. O que vocês acham que é importante ter para a gente ter uma boa convivência com as pessoas que moram no bairro onde a gente convive, onde a gente mora? O que vocês acham que é importante? Tem que desligar o microfone. Tem que ligar o microfone. As pessoas. A gente tem que ter educação, a gente tem que ter carinho, a gente tem que ter amor para as outras pessoas, e ver que a gente é amorosa e depois vai tratar outras pessoas assim. Aí depois nosso mundo todo vai ficar assim. Isso, então a Bárbara falou que tem que ter educação, tem que ter amor, tem que ser carinhosa com as pessoas, para a gente receber, né, o mesmo carinho que a gente dá. E você, Letícia, o que você acha que precisa ter para ter uma boa convivência aí onde você mora? Tem que respeitar as pessoas. E você, Luísa, fala para mim, amor. A mesma coisa que a Bárbara. Ah, então olha só. Para a gente conviver bem aí no bairro, né? No bairro que a gente mora, a gente precisa respeitar as pessoas, a gente precisa ser amorosa com elas, a gente tem que ser educadas, né? E tem vários lugares que a gente consegue conhecer mais gente, né? Consegue conhecer mais pessoas. Aí no bairro de vocês, aonde vocês costumam encontrar? Eu tô fazendo a live. Quer ou não? Quer ou não? Falem pra mim. Quer ou não? Gente, desliga o microfone, por favor, porque está atrapalhando. Eu estou fazendo a pergunta aqui, vocês não estão me ouvindo. Eu perguntei para vocês, quem tiver já com a resposta, é só ligar o microfone novamente, tá? Para poder falar comigo. Então, olha só. Eu perguntei, aí no bairro de vocês, tem algum lugar que vocês costumam se encontrar para poder bater papo, para poder brincar? Tem alguma coisa aí no bairro de vocês assim?
Na praça e no parquinho. Eu e a Luísa, tia. A mãe da Luísa convida a gente em alguns domingos pra ir na praça. Aí a gente conversa. Ah, e lá vocês também brincam? Sim. Ah, que bacana. E vocês brincam de quê? A gente brinca de brincar na árvore, a gente sobe na árvore, a gente brinca de correr, a gente faz várias coisas. E quando vocês estão lá, vocês conseguem conhecer outras coleguinhas que vai chegando? Algumas não, algumas não gostam da gente. Ah, será que elas não ficam, né, com vergonha, não? Pode ser que elas fiquem com vergonha, hein? Você tá achando que é porque não gosta. Ô tia, tem criança que eu pergunto qual é o nome e a criança nem responde. Ah, Luísa, mas você não acha que é porque a criança tá um pouco tímida? Às vezes é porque a criança é tímida, você não acha, não? Olha, tia, eu sempre faço caminho na praça. Eu falo, qual é o teu nome? Aí ele responde. Aí teve uma pessoa que eu falei, qual é o teu nome? Ela me olhou de cara feia e depois saiu correndo. Que isso? Ela te olhou de cara feia. Oi, tia. Oi, tá boa? Ô, Letícia, e você, meu amor? Você costuma ir na praça brincar? A Letícia tá assim, ela só desligou a câmera. A câmera dela tá desligada, mas ela tá presente. Letícia, tá me ouvindo? Liga o microfone. Ela tá te ouvindo, tia. Tá? Ela tá ouvindo você e tá te vendo. Ah, então tá. Sofia, você chegou agora, né? A gente já começou tem um tempinho, tá bom, querida? Aí a gente tá falando agora sobre a convivência no bairro, como é que vocês convivem aí no bairro onde vocês moram. As meninas me relataram que elas marcam de encontrar no final de semana, né? Aí que elas se reúnem, brincam lá bastante. E você, o que você costuma fazer aí no bairro onde você mora? Tem alguma pracinha? Tem algum parque próximo? Você costuma se reunir com alguém? Tem uma peça que eu vou com a minha mãe. E você costuma se encontrar com alguém lá na praça? Não. Não, mas você costuma levar algum brinquedo seu, um patins, uma boneca? Ah, que bacana. E me conta, como que é a convivência aí no bairro onde você mora? Boa. É boa? Ah, então tá. Então, olha só, gente. Nos bairros, além, né, da praça, existem outros locais aí, né? Que a gente pode encontrar diversas pessoas diferentes aí, que às vezes a gente nunca nem viu que mora lá no nosso bairro. Então, nos estabelecimentos comerciais, vocês podem também. Vocês costumam ir na casa dos vizinhos? Sim ou não? Eu vou. Turma? Na casa da minha amiga. Ah, pois é. Então, olha só, então tem essa convivência aí que algumas pessoas costumam, né? Ir nas casas dos vizinhos em ocasiões especiais. Nós temos aí também, né? Alguns trabalhadores, tá? Que passam pelo bairro, por exemplo, como carteiro. Vocês conhecem o carteiro aí do bairro onde vocês moram? Conhece ou não? Sim, eu conheço. Pois é, tem os carteiros, tem os policiais de trânsito, né, que costumam fazer as rondas aí. Um dia eu tava na rua, aí a gente tava no carro. Aí tinha uma pessoa que tava sem sinal, e aí meu tio viu que ele tava lá, não viu que tava sem sinal. Aí ele começou a piscar, mas só que ele tava sem máscara. Ah, entendi. Bom, então no bairro também a gente tem os vendedores ambulantes, né? Alguns bairros costumam ter os vendedores ambulantes que passam toda semana vendendo alguma coisa. Tem algumas pessoas que passam de bicicleta vendendo pão de manhã, pão caseiro, vocês já viram? Pois é, então nos bairros tem diversos trabalhadores que passam por lá. Tem uns que a gente já viu, tem uns que a gente não viu, mas que continuam trabalhando, tá? Bom, gente, para ter uma boa convivência no bairro, a gente precisa também respeitar as pessoas, né? Que foi o que a Letícia disse. Então,
é sempre bacana você descartar o lixo no local correto, tá? Para não causar, não trazer transtorno aí para os outros moradores. Quando você vai passear com os animais, é importante vocês, né, não deixar que eles sujem as ruas aí do bairro, recolher as sujeiras e descartar no local adequado. Também é importante você avisar, né, alguma coisa diferente aí próximo à casa do seu vizinho. Se ele esqueceu alguma coisa aí no portão, né? Se deixou o portão aberto, é bom vocês avisar o vizinho que o portão está aberto. Então, isso aí é importante para a gente ter uma boa convivência no bairro, tá? Bárbara, o que você ia me contar aí do seu condomínio? Bárbara, você está me ouvindo? Tô. O que você ia me contar do seu condomínio? Tia, que aqui a gente não recicla. A gente só pega o saco de lixo, bota em lixo e depois bota na calçada e o lixeiro pega. Ah, mas tem os dias que o lixeiro passa, né? Para poder fazer, para recolher, né? Deixa eu posso falar uma nossa diferente. Aqui, ó, a gente tem o lixo nos banheiros ali, aí quando a gente vai tirar o saco, ali tem uma portinha de lixo, aí a gente bota o lixo. Aí quando a vasilha tá cheia, eles levam. Entendi. E aí depois eles levam lá no caminhão de lixo. Ah, para eles coletarem o lixo, isso mesmo. Uhum. Lá onde eu moro... Você pode falar outra coisa também? Pode. A minha cachorra, sempre quando ela sai, ela não faz nada na calçada. Ah, então você geralmente leva saquinho de para poder recolher o cocô, essas coisas não. No primeiro dia eu falei, tá, isso deve ser estranhamento. Só que depois, nos segundos, ela nem fez em nenhum lugar. É porque ela que conheceu o lugar muito bem pra fazer o xixi. Porque ela já acostumou e onde é que ela faz isso? Ela já acostumou. Gente, né? Já é costume dela. E agora me contem, aí nos bairros aí onde vocês moram, costuma ter feirinha livre? Aquelas feirinhas com produtos, verdura, carne, costuma ter? Sim, só que ela, nesse período de quarentena não tá mais aberto, não. Pois é, mas costuma ter feirinhas aí, não é isso? Sim. Normalmente sim. Todo dia. Entendi. Aqui não tem feira. Mas tem alguns bairros que não tem, não. Próximo aonde eu moro, costuma ter uma feirinha toda quarta-feira pela manhã. Aí lá vende verdura, fruta, vende muito peixe, vende muita coisa assim, sabe? Vende carne. Vende carne, vende tudo. Vende fruta, vende bacana. Vende pastel. Isso mesmo. Oi, Bárbara. Um dia eu tava em Petrópolis. E aí tinha várias feirinhas lá. Ah, que bacana. Então, gente, olha só. Continuando aí falando, né, dessa convivência aí dos lugares, né? Então, as pessoas, elas costumam organizar e ocupar os lugares de maneiras diferentes. Tanto no espaço urbano como no espaço rural, tá? Essa organização, ela ocorre de acordo com as características do lugar. Eu tenho certeza, então, que vocês devem ter alguma festa típica aí no bairro de vocês. Costuma ter? Sim. Já no prédio que eu moro. Olha, que tipo de festa típica aí? É porque lá no bairro a gente não tem. Ah, tá. Então, olha só. Nesse período que a gente está de festa junina, né? Que começou em junho, costuma ter muita barraquinha de festa junina nos bairros, né? Porém, a gente não está tendo por conta da pandemia, né? Mas é um período que tem muito esse tipo, né, de festa típica, né? De festa junina nos bairros. Tia, no meu condomínio tem a praça e lá eles têm festa junina. Lá tem brincadeira. Ah, que bom. Bom, menina. Não teve. Esse ano não teve em lugar nenhum.
E outra coisa. Em lugar nenhum. Olha só. Então, a gente falou aí um pouquinho, né, sobre a convivência no bairro. Né? Então, a gente convive com pessoas diferentes o tempo todo, tanto os nossos vizinhos quanto os trabalhadores, como, por exemplo, o carteiro, como os coletores de lixo, tá? Alguns aspectos aí podem ser observados, né, nas construções dos bairros de vocês. A gente comentou que alguns bairros têm construções mais antigas, outros não. Os bairros geralmente têm algumas associações de moradores que eles cuidam do interesse ali de quem mora no bairro, tá? Eles conseguem resolver alguns problemas e algumas atitudes, elas são importantíssimas para que a gente tenha uma boa convivência, por exemplo, como evitar o barulho de som muito alto na casa da gente, né? Dependendo do horário, descartar o lixo corretamente, limpar a sujeira dos animais quando a gente levar para passear, sempre cumprimentar as pessoas aí, né, no bairro onde a gente mora. E como vocês já me falaram, tratar todo mundo com respeito, com carinho, com educação e ser gentil com as pessoas que convivem no nosso bairro, tá? Então, esse aí foi um pouquinho do nosso resumo da revisão de geografia, tá? Do nosso módulo 1. Desse aqui, que a gente relembrou, que eu falei que eu observei que ficou, né, alguns aspectos nos livros de vocês que não foram bem resolvidos, então por isso que a gente resolveu fazer essa revisão, para ver se vocês tinham compreendido melhor, tá? Meninas, a nossa live termina aqui. Amanhã a nossa live é de história, tá bom? Também é revisão. Tá, então fiquem com Deus, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau, até amanhã. Vou continuar assistindo meu filme que eu tava assistindo.